Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso discipulado nos passos de Jesus. Hoje a gente está dando mais um passo ao crescimento espiritual e a gente vai ser e viver tudo que Deus tem para a gente aqui nessa terra. Quero lembrar você que esse tempo não anula a nossa ida na igreja. Esse é um tempo de crescimento. Na igreja a gente vai receber mais de Deus em comunidade e continuar crescendo, ok? Não anula. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, pegar o seu caderno de anotação, se desconectar de tudo e ficar só aqui nesse tempo, dedicado a esse tempo para nós assimilarmos tudo que Deus tem para falar no nosso coração. Hoje o tema do nosso discipulado é os benefícios do sacrifício de Cristo. Então nós vimos quem nós éramos, nós vimos o que Jesus fez por nós e hoje a gente vai ver os benefícios do que Ele fez por nós, do sacrifício de Jesus Cristo. Então pega a sua Bíblia e abra ela comigo em Romanos, capítulo 5. Lembrando que essa primeira referência, que é a base do nosso estudo de hoje, eu vou ler as outras, eu só passo a referência, você dá um pause no vídeo, leia, solta o vídeo e a gente continua o nosso discipulado, ok? Hoje a gente precisa entender todos os benefícios que a gente recebeu através do sacrifício de Cristo na cruz e que só nele, só através dele a gente vai receber tudo isso que a gente vai aprender aqui hoje. Então, Romanos capítulo 5, do 1 em diante, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Até o versículo 8 a gente vai ler. Então tudo que a gente vai ver hoje é sobre os benefícios que a gente recebe através de Cristo. Então, hoje nós precisamos entender quem nós somos, porque entender a nossa identidade em Cristo é essencial para a gente triunfar na nossa vida cristã, para a gente vencer na nossa vida cristã. Se você não entende tudo que Deus tem para você, os benefícios que Deus tem para você, você não consegue usufruir disso e você não vive nada das promessas de Deus. Então, quando eu entendo, poxa, o sacrifício de Jesus me dá direito a isso, eu vou viver isso aqui nessa terra. Então, o sacrifício de Jesus não é só para você ter salvação naquele grande dia, ser salvo, não. Mas não somente, mas também viver algo aqui nessa terra, e é o que a gente vai falar sobre isso hoje. Então, nós não podemos permitir que o que você faz determine quem você é, de jeito nenhum. Quem você é deve determinar o que você faz. Perceba a diferença? Os pecadores são assim, aqueles que não têm Jesus são assim. Eles são identificados por aquilo que eles fazem. Mas quando a gente recebe Jesus, o que nós fazemos vai determinar quem nós somos, vai determinar o que nós fazemos. Desculpe, quem nós somos vai determinar o que nós fazemos. É uma diferença enorme. Porque se nós somos determinados pelo aquilo que nós fazemos, a nossa vida ela só vai a pior. A gente vai ser aquilo que a nossa carne tem vontade.
Mas quando a gente faz algo determinado por quem a gente é, a limitação de coisas ela vai ser diferente. As coisas que a gente vai fazer serão diferentes. Então a nossa identidade está em Jesus, porque aí quem nós somos vai determinar aquilo que nós fazemos. Então a nossa identidade está nele. Então, quais são os nossos direitos e privilégios por conta de Cristo, do sacrifício de Cristo? Primeiro deles, redenção. O que é redenção? É libertação, é ser livre. Você é livre. Não há nada mais que tenha domínio e governo sobre você. Você é livre do medo, livre do pecado, livre do passado. Você não tem mais cadeias no mundo espiritual prendendo você, porque Jesus morreu no seu lugar para te dar liberdade, redenção. Então ele foi e nos comprou. Então o preço que Jesus pagou foi para nos trazer libertação. Mas libertação de quê, pastor? Libertação, sou livre de quê? Do poder do pecado. Abra sua Bíblia em João 8, do 34 ao 36. João 8, do 34 ao 36. Somente Jesus pode nos libertar, não somente do poder do pecado, mas da consequência do pecado. O pecado tinha poder sobre nós. Toda pessoa que começa a pecar, ela fala, não, eu só faço isso daqui, mas daqui não, na hora que eu quiser eu paro. Mas ela vai tomando uma proporção tão grande o pecado, porque ela já não consegue parar mais. E a gente conhece pessoas que fumam há 20 anos, pessoas que fumam há 30 anos. Por que não para? Não consigo, mas quando começou, na hora que eu quiser eu paro. E isso também para outras coisas. Não, eu vou ver um vídeo aqui, na hora que eu quiser eu paro, daqui a pouco não consegue mais. Porque o pecado ele só vai crescendo o poder dele sobre a nossa vida. Daqui a pouco a pessoa se vê escrava. E o único que pode nos libertar do poder do pecado é Jesus. E ele nos libertou e hoje a gente é livre. Livre do quê? Do poder de Satanás. Olha o que está escrito aí em Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Nós fomos libertados, livres do poder de Satanás e agora a gente pertence ao reino de Deus. Então, a redenção, a libertação do poder de Satanás. Um outro, do medo da morte. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser vencido é a morte. As pessoas, a maioria das pessoas tem medo da morte. Em algumas situações, algumas doenças trazem mais medo. Por quê? Porque elas levam à morte. Levam a esse grande inimigo da humanidade que é a morte. Mas Jesus venceu a morte. Então nós vamos vencer também. Não precisamos ter medo da morte. Fomos livres de todo o medo da morte. Um outro benefício aí que nos libertou através do sacrifício de Jesus, Gálatas 2, 13 e 14, da maldição da lei. Você sabe que a lei nos fazia ser malditos, ou fazia o pecador ser considerado maldito. E por conta do sacrifício de Jesus, a Bíblia fala, maldito todo que for pendurado no madeiro. Todo aquele que pecou e vai ser castigado. Ele é considerado maldito. E Jesus se fez maldito por mim e por você. Então nós fomos livres da maldição da lei. Uma outra liberdade que nós alcançamos pelo sacrifício de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Lembrando que dá o pause aí, leia essas referências na sua Bíblia de papel, não vale no celular, para você ficar craque na leitura da Bíblia. Quando a gente tiver com a Bíblia na igreja, vai ficar craque abrindo a Bíblia. 1 Pedro 1, 18 ao 20. Liberdade de quê? De uma vida vazia e sem propósito. Olha o que o texto está dizendo, que nós fomos livres dessa vida, resgatados da nossa vã maneira de viver, de uma vida vazia, de uma vida sem sentido. Olha, Jesus nos faz livre
de uma vida sem sentido, de uma vida que a gente deita, trabalha ou estuda, volta para casa, deita, esse ciclo de sem sentido, de uma vida sem sentido. Não, Jesus morreu para a gente ser livre dessa falta de sentido. A sua vida tem um propósito aqui nessa terra. Mas há um segundo benefício. Esses foram a liberdade, né? O primeiro benefício é ser livre, a redenção, libertação dessas coisas. O segundo benefício, justificação. Deus te fez justo. Deus te fez. Justificação é declarar alguém justo, declarar alguém reto. É o que Deus fez conosco. Quando a gente aceita o sacrifício de Jesus, nós somos declarados justos no mundo espiritual. A partir do momento que você levanta a sua mão e faz aquela oração, né, que a gente faz na igreja, eu te reconheço como meu único e legítimo Salvador. Instantaneamente você é justificado no mundo espiritual. Instantaneamente. Então há 3 considerações que devem ser levadas em conta. O pecado nos faz ser culpados diante de Deus. O homem não pode ser justificado através de obras. Eu sou uma pessoa boa. Eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém. Eu sou uma pessoa boa. Não, isso não te faz justo. Somente Jesus te faz justo. Somente Jesus te faz alguém justo. Mas eu nunca fiz mal a ninguém, eu só não vou na igreja, eu só não recebi Jesus ainda. Isso não te justifica. Isso não te justifica. E a terceira consideração é que o arrependimento e o oferecimento de perdão só se acham na justificação divina. Eu só encontro perdão no momento que eu sou justificado, no momento que eu falo, Jesus, eu preciso de um Salvador. Eu te reconheço como Salvador da minha vida. Nesse momento você tem o perdão. Então, quando a gente entende essas 3 questões, os resultados dessa justificação, abra aí, por favor, em Romanos, capítulo de número 5. Nós vamos ler vários versículos aí. Deixa aberto em Romanos, capítulo 5. Olha aí o que está dizendo como resultado da justificação. Primeira coisa, nós temos paz com Deus. Versículo de número 1, Romanos 5:1, leia. Temos paz com Deus. Romanos 5:9. Somos salvos do castigo, da ira de Deus. Agora, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 30. Nós seremos glorificados naquele grande dia. Agora, Romanos 8, versículo 33. Somos livres de toda acusação. Olha quantos resultados de uma vida que é justificada através do sacrifício de Jesus. Olha que benefício tremendo. Olha que benefício tremendo. Abra sua Bíblia aí também, Tito, livro de Tito, um pouquinho para frente aí de Romanos, capítulo 3, versículo 7. Você se torna herdeiro de Deus. Gente, Deus se torna seu pai, você se torna herdeiro. Herdeiro é alguém que tem direito a tudo que é do pai. Olha só o tamanho dessa promessa. Você se torna um herdeiro. Tudo que é de Deus é seu, mas mediante a justificação você se tornar um filho de Deus. Então, quais são hoje as desculpas que as pessoas mais usam para as suas más ações, que um dia eu usei, que eu espero que um dia no passado você tenha usado? Quais são essas desculpas? Porque o meu pai me criou assim, porque meu pai me abandonou, meu pai foi agressivo comigo, a minha mãe me tratou assim, eu acabo repetindo, porque meu pai bebia e meu pai fazia isso, e porque o casamento dos meus pais foi quebrado, e aí fui criado. São desculpas. Olha, eu não estou falando que isso não seja um causador, mas a partir do momento que eu mantenho as minhas ações baseado nessas coisas, eu estou justificando, sendo que tem uma solução, que é o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus arranca essas questões. Não, esse é o meu jeito. Não, eu não vou mudar. Não, Deus me entende, Deus conhece o meu coração. Não. Eu preciso do sacrifício de Jesus para mudar
essas minhas más ações. Um outro benefício do sacrifício de Cristo, o perdão dos pecados. Leia, por favor, João, capítulo de número 1, versículo de número 29. João 1, 29. Olha aí. O seu pecado, o meu pecado é perdoado por causa do sacrifício de Cristo. Por causa do sacrifício de Cristo. E isso nos deve fazer entender que da mesma forma que Deus nos perdoou, a gente deve perdoar também. Você deve perdoar quem te fez mal. Você deve perdoar quem te ofendeu. Você deve perdoar quem pecou contra você. Liberar perdão. E se você fez contra alguém, você deve pedir perdão. Porque esse é um benefício da cruz de Cristo. Um outro benefício, vida eterna. Romanos 6, 23. A vida eterna é o presente de Deus para mim e para você. Vida eterna. Olha, nós precisamos entender e pensar que essa vida aqui é passageira. Você não pode só estar preso às coisas que acontecem aqui nessa terra. Você não pode só pensar nessa terra. Você tem que entender que há muito mais. A maior parte não está aqui. Aqui o ser humano vive 80, 90 anos, 100 anos, aqueles que gostam de viver bastante, 100 anos. Mas imagina uma eternidade, algo que não tem fim. Imagina isso longe de Deus. Porque o inferno é um lugar de sofrimento, porque Deus não estará lá. Então, a vida eterna é um benefício do sacrifício de Cristo para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Então, quando eu aceito, eu tenho direito a viver eternamente com Deus nos céus. É um benefício que a gente vai usufruir. E deixa eu te dizer algo importante. A vida eterna começa aqui na terra. Não é depois que eu morrer eu vou... Não. A vida eterna já começou. Eu já estou vivendo a minha eternidade aqui, porque eu já estou com Deus. Porque depois que morrer não há como... agora eu quero estar com Deus. Não, aí já não tem mais jeito. Começa aqui. A vida eterna, o céu começa agora. Nós já estamos caminhando para o céu. Um outro benefício do sacrifício de Cristo, santificação. Uma vida de santidade. Olha, o pecado é o que nos separa de Deus. E o pecado é o grande mal da humanidade. O que mais destrói a nossa família, o que causa problema na nossa família é o pecado. Então, uma vida de santidade é a solução para a nossa família, para a nossa vida, para o nosso casamento, para os nossos filhos. É a solução. Uma vida de santidade. Por quê? Porque ela vai nos aproximar de Deus. O que é santificação ou santificar? É o estado de se separar. É ser separado. Então todo mundo faz, mas eu não faço porque eu sou separado, sou santo. Então quando a Bíblia fala para nós sermos santos, ela não está falando para a gente se tornar uma... Não, ficar lá, meditando, não. Ela está falando, seja separado. Todo mundo que é solteiro fica aí beijando na boca, fazendo sexo antes do casamento, fazendo isso, fazendo... Não, mas eu sou separado, eu sou santo. Eu vou esperar o casamento, eu vou esperar a pessoa certa. Olha, todo mundo trai a esposa, mas não, mas eu sou separado, eu sou santo, eu sou fiel à minha esposa, vou ser fiel ao seu marido. Olha, mas todo mundo vai nesse lugar, não, mas eu sou separado, eu sou santo, não é um lugar bom para eu estar. Isso é a vida de santidade. Em lugar nenhum a Bíblia vai falar que você, que eu somos pecadores. Pode procurar, não existe. A Bíblia vai falar que nós somos santos. Aos santos, ela chama aqueles que aceitam Jesus de santos. Nós somos santos lutando contra o pecado. O pecador é aquele que vive na prática do pecado. Se você tem algo na sua vida que você ainda não abandonou, não quer abandonar ou não consegue, isso o constitui pecador. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, isso o constitui pecador. Mas a partir do momento que eu faço isso, eu recebo Jesus como meu Salvador e luto contra o pecado, eu sou santo lutando contra o pecado. E aí, lembrando, você precisa da ajuda de alguém, sozinho você não consegue. Mas eu sou santo, separado, eu peco,
Peco. Mas eu não vivo naquela prática. O pecado será um acidente, vai tropeçar, não se jogar na lama, que é diferente. O cristão, ele tropeça, levanta, bate a poeira e continua. O pecador, ele vive de braçadas na lama, é diferente. Ele sempre está ali, sai de vez em quando, bate a roupa um pouquinho, mas daqui a pouco ele mergulha de novo. Você é pecador. Mas não, nós não. Nós somos santos. A santidade é um benefício que nós adquirimos a partir do momento do sacrifício de Cristo. E a santificação, a santidade, ela inclui uma ação humana de se consagrar a Deus. Então eu preciso me separar para Deus. Ler a Bíblia, jejuar, orar, eu estou me santificando. Mas ela inclui também uma ação divina, de Deus vir e purificar o meu coração. Essa purificação, quando eu leio a palavra, é Deus quem faz. Por isso que Davi vai falar nos Salmos: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha, isso é tremendo. Santifica-nos na verdade, João 17. A tua palavra é a verdade. Enquanto eu leio a Bíblia, o meu coração é transformado, santificado. Isso é uma ação de Deus. Isso é uma ação divina. Então a gente precisa entender que Deus está tirando. Agora, existe a santificação, o que a gente chama de santificação inicial. É o primeiro passo. Quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo vai me dando uma nova vida. E agora, eu como cristão, eu percebo que as coisas que eu fazia já não são tão legais. As palavras que eu falava, aquele palavrão que era muito comum, eu já fico incomodado, porque é o Espírito Santo agindo em mim. Os filmes que eu via, os lugares que eu ia, os amigos que eu andava, agora já começam a me incomodar, porque o Espírito Santo está transformando a minha vida. Eu estou sendo separado, santificado. Então eu não quero mais andar com esse pessoal, eu não quero fazer mais isso com essa menina, com esse garoto, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais ver isso, eu não quero mais falar isso. Por quê? Eu estou sendo santificado, separado. Deus está me separando, está me santificando. Mas não termina aí. Porque aí eu começo a ter um desejo de agradar a Deus. Não, eu preciso ser fiel a Deus, eu preciso agradar a Deus. Mas eu me pego numa situação que eu não consigo. Eu me pego numa situação que eu sou incapaz de conseguir vencer a mim mesmo, as minhas vontades, os meus prazeres, e agradar a Deus. Foi o que aconteceu com Pedro. Leia depois os evangelhos, a história de Pedro, lá em Mateus capítulo 26 em diante. Pedro não queria negar Jesus. Pedro falou: não, Jesus, se for necessário, eu morro com o Senhor. O Senhor não vai morrer sozinho, não. Eu morro com o Senhor. Jesus falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Durante aquela mesma madrugada, à noite, alguém falou com Pedro: você é seguidor desse homem? Não, eu nem conheço. Pedro negou Jesus 3 vezes e depois ele chora amargamente, porque ele queria, mas não conseguia. Mas depois que ele foi, que aí aqui acontece o batismo com o Espírito Santo, que é a santificação total, meu coração é completamente transformado, completamente mudado, meu caráter é mudado. Pedro agora já não tem mais medo, já não nega mais Jesus. As pessoas falam com ele: você não pode mais pregar, senão a gente vai te matar. Que não tem problema. Eu não posso deixar de falar do que eu vi. Completamente transformado. Sabe que esse pecado que às vezes a gente luta, ele só vai ser vencido com o batismo com o Espírito Santo. Ele só vai ser vencido com o Espírito Santo assumindo o trono. Eu quero te lembrar que quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo entra no carro comigo, mas eu ainda continuo na direção. Eu ainda continuo dirigindo. Mas no momento que eu sou batizado com o Espírito Santo, eu saio da direção, vou para o carona, o Espírito Santo assume o controle do carro. Agora é Ele quem dirige a minha vida. A gente pode até falar: por aqui é mais perto. Ele fala: não, vamos pelo caminho mais longo. Vamos por esse caminho aqui. Porque agora é Ele quem está na direção. John Wesley, um grande teólogo que a nossa igreja pega como base essa santificação, essa segunda obra da graça, o batismo do Espírito Santo, ele diz que ao aceitar Jesus, nós estamos saindo da lama do mundo, da lama do pecado.
mas ao sermos batizados com o Espírito Santo, a lama está saindo de nós. Perceba que no momento que a gente sai da lama, a lama ainda está grudada no nosso corpo. Nós não estamos mais na lama, mas ainda estamos sujos com ela. Mas no momento que eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou limpo de toda a lama. Meu coração é limpo, minha mente é limpa daquelas coisas que eu cometi no passado. Olha a importância do batismo com o Espírito Santo. Você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo para tirar essa lama que insiste em sujar a sua casa de vez em quando. De vez em quando você pisa lá e de novo, essa mesma coisa. De novo esse pensamento. É essa lama que ainda está em você, que só vai sair com o batismo com o Espírito Santo. E isso a gente vai alimentando constantemente. Depois que eu sou batizado, eu não posso parar de colocar lenha na fogueira, afinal o fogo abaixa. Lembrando que, só um parênteses pequeno, batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com falar em línguas, ok? É o caráter transformado. Por favor, abra em Atos, capítulo de número 15, versículo de número 8 e 9. Olha aí. Purificando-lhes pela fé o coração. É o coração transformado. Agora abra lá em Gálatas, capítulo 5, 21 ao 23. Essa é a evidência de alguém batizado com o Espírito Santo. O fruto do Espírito. Amém? Então nós precisamos buscar essa vida de santidade, porque o sacrifício de Cristo proporciona, isso é um benefício que Cristo deixou para mim e para você viver uma vida de santidade. Eu me converti com 18 anos e posso afirmar para você, não há nada melhor do que viver em santidade. Não há nada pior do que uma vida de pecado. Viver em pecado causa tantos problemas, tantas dores, tanta desordem na nossa vida, que quando a gente passa para o outro lado, para uma vida de santidade, a gente olha para trás, meu Deus, como eu estava cego. E essa santificação, vencer esse pecado, só é possível através do Espírito Santo. Meu coração é purificado, é arrancado esse pecado do meu coração quando eu sou batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo assume o controle da minha vida, assume o controle do meu coração. Então você precisa continuar alimentando. Leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias. Não consigo, comece com uma parcela pequena, mas a gente já está caminhando, já vai para um mês e a gente precisa desenvolver. A gente precisa evoluir. Nos passos de Jesus nós estamos. Você já não está mais no mesmo lugar que há um mês atrás. Você vai vencer em nome de Jesus. Agora, nós dependemos totalmente do que Cristo fez por nós, como cristãos, porque Ele nos deu uma nova vida. E aqui é o caminho para o fim, mudando o rumo e o sentido da nossa existência. Você tem um propósito, Ele mudou a sua vida. Ele mudou completamente a sua família. Antes a gente estava morto, mas agora a gente foi resgatado das trevas para a luz. Antes, por causa do pecado, a gente tinha culpa e era merecedor do castigo. Mas agora a gente foi justificado, é perdoado e livre de todo o castigo. Antes o pecado nos escravizava, mas agora a gente é livre. Você é livre para adorar a Deus. Sabe, por isso que na igreja eu sou muito intenso, porque eu sei onde eu estava, como eu estava acorrentado. Mas a partir do momento que eu recebi Jesus, eu fui livre, eu fui libertado. E eu adoro com toda a intensidade do meu ser. Por gratidão, eu sou livre, nada me prende. Não tenho mais culpa, não tenho mais pecado, não sou mais escravo de pecado. Eu sou livre para adorar a Ele. Antes nós não tínhamos um destino, mas agora você tem a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, você tem um alvo, a vida eterna. Mas nós estávamos longe dele, mas agora ele está perto de nós. Ele está em você, ele está no seu coração, ele está aí na sua casa. Então a gente deve entender todos os benefícios que Jesus trouxe para nós, valorizá-los e, principalmente, usufruir deles. Olha, você deve confiar totalmente no Senhor.
Você deve ser um canal para o Senhor, do Senhor para alguém essa semana. Durante essa semana, compartilhe com pelo menos uma pessoa o que Jesus fez na sua vida. Isso é evangelizar, pregar o evangelho. Uma pessoa. Fale para uma pessoa o que Jesus fez na sua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer na vida dela também. Então esse é o nosso desafio para essa semana, compartilhar com alguém, continue orando. Eu aguardo você nos cultos, continue lendo a sua Bíblia, continue orando, jejuando. Nós estamos nos passos de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida. A gente se vê no próximo discipulado, nos passos de Jesus. Deus abençoe.